Olá pessoal, são dias difíceis onde ninguém imaginou passar. São dias de muitas questões, muitas indagações, muitas reflexões, algumas perguntas sem respostas, outras que dividem o mundo. Dentre essas perguntas, existem algumas que definem nossa fé. Onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus em meio ao caos? Existem muitas passagens bíblicas que poderiam dar resposta a essas perguntas. Mas eu escolhi o texto de Atos 19 para combinar com o Covid-19. Lá nós encontramos alguma direção de Deus, alguma resposta de Deus a essas perguntas. A principal pergunta que eu gostaria de fazer é: qual é a resposta de Deus para o Covid-19? Em Atos capítulo 18, nós encontramos Paulo saindo da Ásia e indo para Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor e havia uma população de 200 mil habitantes. Uma cidade grande para aquela época. Éfeso não era apenas a capital da Ásia Menor, mas uma das maiores cidades influentes do mundo. Ali ficava o culto ao imperador, ali existia um comércio gigantesco, era o Banco Nacional da região, ali existia um tribunal romano, ali existia os Jogos Olímpicos da época. Havia um lugar que poderia acomodar tranquilamente 25 mil pessoas sentadas. Éfeso era o lugar onde o medo, a superstição imperavam. Haviam escritos, magias e todo tipo de talismã para trazer sorte, para trazer prosperidade e tudo mais que o homem precisava. Lá existia o templo da grande deusa Diana, ou Artemix. O seu templo era gigantesco, o maior do mundo. Éfeso também era o lugar onde os delinquentes de todo o mundo corriam. No templo de Diana havia um lugar de asilo para esses delinquentes. Quem conseguisse entrar nele era livre de todos os seus crimes. Foi esse mundo que Paulo encontrou, repleto de medos, superstições e trevas. Paulo sabia que a igreja que Jesus deixou nesse mundo era a solução para todos os conflitos que nele existiam. Paulo entendeu que Jesus deixou uma igreja plantada nesse mundo para ser referencial para todas as circunstâncias que eles enfrentariam. Vivemos num mundo assustado, acuado por um inimigo invisível. E são tantas as vozes que querem nos calar, nos fazer retroceder e fazer esquecer do nosso propósito e destino. A W. Tozer diz: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Então a primeira resposta de Deus para o Covid-19 passa pelo entendimento da igreja de quem ela é. Somos filhos de Deus, guardados e amados pelo Pai. Somos o corpo de Cristo, plantado nesse mundo para fazer diferença. Somos o corpo de Cristo, colocados nesse mundo para trazer o reino, que é paz, justiça e alegria do Espírito. Fomos chamados para anunciar a boa notícia de salvação. A boa notícia é que existe um rei e ele reina. Somos o povo cujo Deus é o Deus da esperança. E o mundo precisa ouvir dessa boa notícia. Ninguém aguenta mais as más notícias que os meios de comunicação estão dando. Então pare de ouvi-las, pare de dar o seu ouvido a elas. É tempo de ouvir a Deus e anunciar a sua boa palavra a todos. Essa era a missão de Paulo, e Paulo não perdia tempo com outras coisas. Ao chegar na cidade, ele encontrou 12 homens que tinham ouvido a mensagem de João Batista. Eles tinham recebido o batismo de João Batista, preparando o caminho para Jesus, mas não conheciam Jesus e nem o Espírito Santo. Paulo então anunciou a boa nova de salvação, eles receberam, foram batizados e Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso era fundamental para que eles recebessem a salvação
e ousadia para anunciar o Evangelho em toda aquela cidade. A resposta de Deus para o Covid-19 é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que se move nos dons do Espírito. Uma igreja que profetiza, que exorta, que consola, que restaura. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que anda no sobrenatural e vive no sobrenatural. Uma igreja que sabe que recebeu uma autoridade de Jesus para operar nesse mundo e trazer esperança a todos. Paulo iniciou o trabalho nessa cidade, nas sinagogas, pregando 3 meses. Muitas pessoas creram, mas outras rejeitaram e fecharam a porta da sinagoga para que ele não mais pregasse o Evangelho. Nem todos vão ouvir a mensagem que você tem a dar, mas muitos receberão. Paulo então teve a ideia de alugar uma escola de um homem chamado Tirano. E por 2 anos ele pregou e anunciou a mensagem do reino nessa escola. A Bíblia diz que praticamente toda a Ásia conheceu o Evangelho através dessa pregação. Muitos gregos e judeus se converteram a Jesus. Temos uma mensagem que não está confinada a 4 paredes. Uma mensagem que não está em quarentena. Nós podemos usar todos os veículos de comunicação para anunciar as boas notícias de salvação. Essa mensagem viva e poderosa só pode sair de uma vida cheia do Espírito Santo. Voltando ao texto, quando isso aconteceu, o Espírito Santo agiu de forma poderosa através de Paulo. O poder de Deus veio de uma forma muito especial. E Lucas usa um termo que ele não usa em lugar nenhum. Milagres extraordinários aconteceram lá. Muitas pessoas procuraram e foram curadas. Muitas não puderam ser trazidas por causa das suas enfermidades, talvez em quarentena ou passando por uma dificuldade que nos impediu de vir até Paulo. Então as pessoas levavam os aventais, os lenços que Paulo usava enquanto trabalhava. E esses aventais e lenços eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Coisa tremenda. E Jesus disse: os sinais acompanharão aos que creem. Então a resposta de Deus para o Covid-19 é uma igreja cheia do Espírito Santo, onde os dons fluem para aqueles que precisam. Deus tem nos dado dons para trazer justiça a essa terra. Esse é o momento da igreja, esse é o seu momento. Deus tem te dado dons e você pode usá-los para trazer justiça a esse mundo. Justiça é mais do que fazer algo contra ou a favor de uma pessoa. Justiça é colocar em ordem aquilo que está em desordem. O Covid-19 tem trazido desordem ao mundo inteiro. E a igreja do Senhor Jesus pode se levantar em oração e no poder do Espírito Santo para trazer ordem ao caos. Precisamos ser ousados no Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito não de covardia, mas de intrepidez. Deus nos dará sabedoria em como fazer isso. Deus nos dará entendimento e conhecimento em como agir nesse tempo. Nesse tempo de tantas notícias negativas, suas palavras podem ser cura para muitas pessoas. O texto de Ezequiel, o texto de Apocalipse, fala que quando o rio do Senhor descia sobre a terra, saía do trono e da presença de Deus, árvores nasciam sobre o trajeto desse rio. E as folhas e os frutos serviam para alimento e cura das nações. Esse é o papel da igreja, trazer cura para as nações. Esse é o tempo da igreja. Essa é a resposta de Deus para o Covid-19. Voltando ao texto, os milagres e libertação que Paulo fazia chamaram a atenção de muitas pessoas. Em especial, de 7 jovens, filhos do sacerdote local chamado Cefas. E eles pensavam assim: Paulo expulsa os demônios em nome de Jesus. Vamos usar esse nome como um amuleto, como uma mágica. Éfeso era um lugar de mágicas, Éfeso era um lugar de amuletos.
Então, por que não usar um maior chamado Jesus? Eles pensavam que estavam fazendo a coisa certa. Mas um dia eles estavam expulsando o demônio de uma pessoa e esse demônio disse a eles: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? O demônio lançou-se sobre eles, arrancou as roupas dos 7 jovens e deu uma maior surra que eles receberam da vida deles. O poder não está no nome, o poder está na pessoa de Jesus. Se nós não carregamos Jesus na nossa vida, o nome dele será apenas um amuleto. Não adianta confessar Jesus com a boca e não carregá-lo na sua vida. Os sinais acompanharão aos que creem. Então precisamos de fé. Fé em Jesus. E fé é andar com Jesus, é descansar nele, é saber que ele tem a última palavra. Então a resposta de Deus para o Covid-19 é uma igreja cheia de uma fé ousada. A fé ousada está baseada em 4 pilares. A primeira delas é que está baseada na cruz de Cristo. E a cruz foi suficiente para levar todas as minhas enfermidades, todos os sofrimentos, todas as culpas e vergonhas, todas as dores, todos os caos, todo o medo. Essa fé ousada também está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição é a continuação da vida. A vida não acaba aqui. Então, Jesus está vivo e Ele quer operar através da sua igreja nesse mundo. Uma fé ousada está baseada no poder que nos foi dado. Somos cheios do poder de Deus. Somos cheios do Espírito Santo que habita em nós. E por último, uma fé ousada está baseada na verdade que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu verdades simples, escritas nos seus evangelhos. Ore pelos enfermos, é uma delas. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é a chave. Cristo em nós e nós em Cristo. Crer é maior do que simplesmente um conjunto de regras e crenças. Crer é ter Cristo na vida, é estar nele e ele em nós. Essa era a mensagem de Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 28. Essa era a mensagem de Paulo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, muitas vezes esperamos que a glória se manifeste nesse tempo de Covid-19. Mas a grande verdade é que a glória espera e tem esperança que nós expressemos Cristo nesse momento. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, a pregação de Paulo provocou uma revolução na cidade. E o nome de Jesus se tornou conhecido entre judeus e gregos em toda a Ásia. No lugar do medo, houve temor. Temor não é igual medo. Medo é o que as pessoas estão sentindo com esse Covid-19. Temor é a certeza de que Deus está no controle e que Deus dará o fim a tudo isso. A nossa mensagem deve mudar o medo que as pessoas estão sentindo pelo temor do Senhor. Muitos que praticavam o ocultismo naquela cidade se converteram e levaram os seus ídolos e os seus pergaminhos, os seus escritos, suas bruxarias para serem queimadas. A Bíblia faz uma contabilidade de quase 5.000 moedas de prata, ou seja, 160 anos de trabalho de um trabalhador comum. A palavra de Deus crescia e era anunciada em toda a região. E devido ao crescimento do Evangelho, as fábricas de amuleto e de livros de magia começaram a entrar em colapso. Os ídolos estavam sendo queimados, os livros estavam sendo queimados e os donos e os fabricantes começaram a ficar muito preocupados com tudo isso. Houve um grande tumulto provocado por um industrial chamado Demétrio e queria julgar Paulo e queria matar Paulo. Porque o evangelho é contra a cultura. Hoje, um vírus está mudando a economia mundial. Um colapso econômico está anunciado. Mas a mensagem do evangelho traz esperança e aponta
por um futuro glorioso. Então é certo que as mudanças precisam acontecer, mas quando essas mudanças não são feitas por causa do Evangelho, elas trazem caos e ruína. Então o Evangelho tira a religião de foco e estabelece a verdade de Deus. Quando isso acontece, o Evangelho tira a superstição, o medo do coração e estabelece a libertação de viver para Deus. Desse tumulto todo, Paulo e seus discípulos foram levados a essa assembleia. E lá, por causa do grande tumulto, Paulo não conseguia falar. Então, 2 dos seus discípulos foram arrastados e eles queriam matá-lo. Até que houve a intervenção de um escrivão local que diz: se Demétrio e os demais querem fazer alguma queixa, que busquem os tribunais. E a multidão foi dissolvida e o tumulto acabou. Paulo, livre do tumulto, reúne os seus discípulos e, antes de partir para Macedônia, ele encoraja-os a continuarem firmes na fé. A última coisa que eu gostaria de falar sobre a resposta de Deus para o Covid-19 é que ela precisa de uma igreja encorajadora, que encoraje os seus irmãos, que orem uns pelos outros, que estejam atentos às dificuldades que cada um tem, que encorajem a cada um a permanecerem firmes, firmes na fé, firmes na esperança, que incentive uns aos outros a crescer em intimidade com Deus e com os seus familiares. E para terminar, ore por um avivamento e um derramamento poderoso do Espírito Santo nesses dias. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão em suas casas.